Episódio 84. 84 vezes eu sentei aqui nessa cadeira para entrevistar uma turma da pesada. 84 vezes. Não foram 84 pessoas, não, porque alguns podcasts vieram mais do que uma. Alguns vieram 2, outros vieram 3. Mas 84 vezes eu sentei aqui para aprender, para perguntar, para mergulhar, humildemente fazer colocações, e das quais eu não sei, ou das quais estou aberto para aprender, e hoje eu vou para mais uma. Eu tô aqui com uma convidada muito especial, que eu tenho experiências de vida com ela muito legal, eu vou contar aqui durante o nosso podcast, que eu tô com a Isabela, e tem tanta coisa aqui para falar sobre você, que eu vou ler. Tá. Colunista da revista Você RH, tô certo? Sim. Olha só, hein? Apresentadora do Zencast e do Zen Club. Tô certo? 2 podcasts? Não, podcast. é o podcast, o Zencast, que é do Zen Club. O Zen Club é uma plataforma de saúde emocional / mental corporativa, que o senhor, inclusive, será entrevistado em breve. É. Tipo assim, já tá todo mundo sabendo, menos eu. Inclusive, já tivemos até uma gravação cancelada. Foi remarcado já. Tá tudo certo. Na hora certa a mensagem chega. Né? 3 vezes TED? Sim, TEDx? TEDx, 3 vezes, cara. Eu não conheço ninguém que foi 3 vezes. Ah, tem várias pessoas. É? Sim. A Marta Gabriel, que é uma A futurista, Marta. ela já foi mais de 5, 6. Ô, Marta, você tem que vir aqui também. Demorou. Demorou. Já conecto A vocês. autora do best-seller Dá um Tempo Livraço, tá? Você já me deu 3 desse. Então, esse aqui a gente pode sortear pra galera? Claro. Então, tá bom. Então, ó, criou o movimento Produtividade Sustentável, o caminho para o equilíbrio entre o trabalho, criou um programa Unha Talks. O que é Unha Talks? Unha Talks foi um projeto que eu fiz antes da pandemia, porque eu observando pessoas de alta performance, especialmente mulheres, Tá. que não faziam a unha ao detalhe, elas estavam sem tempo para ela. E ao você viver uma vida sem tempo para coisas que fazem, Mostra a unha, Malu. né? Olha lá. E veja, isso eu não estava ainda nem no movimento da produtividade sustentável. Aham. E eu entrevistando muita gente, quando eu via aquelas mulheres bem poderosas, bem uau, eu olhava para a mão delas, se elas estivessem sempre fazer a unha, essas mulheres provavelmente estariam se negligenciando. A unha é um detalhe, mas aí eu entrevistava essas mulheres bem poderosas e tentava entender como que elas lidavam com esse equilíbrio entre o progresso profissional e a vida pessoal. E aí nasceu, mas ele parou, por enquanto. Não, Esse mas projeto já- está já- suspenso, porque foi bem antes da pandemia e depois aconteceram tantas coisas, então ele está Tá bom. guardadinho. E também trabalhou como repórter e apresentadora na Globo, na Band e na SBT. Sim. Então tô aqui com Isabela Camargo. Obrigada, estou muito feliz em estar aqui, Joel. Eu também. Nossa, você sabe que estar aqui é o sinônimo de... Então, por exemplo, antigamente, antes dessas situações que hoje nós temos com pessoas como você, uma pessoa, quando ela queria que a mensagem dela chegasse a mais pessoas, ela queria ir para onde? TV. Queria estar na Globo. Tá bom. Eu já estive trabalhando lá. Então, não era esse meu objetivo. Estar aqui é a realização de um sonho. Porque eu sei que agora a mensagem vai chegar a um número infinito de pessoas. Então, hoje você é a Globo de ontem, tá? É mesmo? Só para você saber. Você enxerga assim? Sim. E isso eu estou considerando não instituição. Estou considerando veículo de comunicação. Aham, Percebe? aham. Porque, para mim, hoje, pessoas são maiores do que empresas. Hoje, pessoas são maiores do que empresas. A gente vem de um contexto... eu tô falando quem nasceu em 81, tá, gente? Eu também. Então, de que dia? 7 de janeiro. Ah, você é Capricórnio. Eu Sou sou Capricórnio. 1º de fevereiro. Aquário. Então, nós viemos de uma crença de que para você ser feliz na vida, você tinha que ter estabilidade profissional. Tá. Né? Eu cresci assim, em que eu tinha que estudar muito, trabalhar bastante e, ficou numa empresa, é lá que você vai ficar. Sim, Né? sim. Mas com a experiência que eu vivi na própria Globo, eu entendi que não é bem assim. Até porque hoje a tecnologia nos permite tantas possibilidades que antes as ideias elas ficavam muito concentradas nas mãos de poucas pessoas. Eu decido se você fala ou não na minha emissora. Eu decido se você expõe o seu pensamento ou não no meu livro. Então eu estou falando de editoras, emissoras de rádio e TV. Hoje com a internet não. Hoje você faz um trabalho fantástico. Eu promovo saúde todos os dias nos meus canais. Sim. Só que eu só descobri isso depois de viver o que eu vivi na Globo, que foi um estilo de vida insustentável.
4 anos depois, né, então roda a fita, eu tenho certeza que pessoas são maiores do que empresas. Eu não preciso mais ser a Isabela da Globo, ou a Isabela da Band, ou a Isabela de qualquer empresa que seja, para transmitir a minha mensagem. Você não precisa ser o Joel de lugar nenhum para ser o Joel. E é isso que falta muito hoje para as pessoas. É terem consciência, responsabilidade da potência que há em cada um, independentemente do lugar que esteja. Faz sentido? Total. Então. Eu digo para as pessoas que elas não são a empresa que elas trabalham. Pronto. Elas são elas. Pronto. Então, lá com a turma que trabalha comigo, Isa, eu falo assim, olha, vocês não trabalham para mim. Vocês trabalham para vocês. Exato. Vocês Exato. trabalham comigo. É. Então, quando a pessoa entra e trabalha para ela, putz, ela tem atenção com a saúde dela. Exato. Com o corpo, com o cabelo, com a unha, igual você falou, com o horário, com o jeito que ela fala, porque ela trabalha para ela. Exato. E só que nesse caso ela tá dentro da empresa, comigo naquele tempo, mas poxa, se alguma questão acontecer, a minha empresa quebrou. Sim. Vou ter que demitir. Gente, quebrei. Ela fala, então, vou embora, não quero mais estar com você, João, valeu pelo tempo. Como ela trabalhou para ela, o mercado de trabalho absorve esse Exato. profissional. Perfeito. E ao falar isso, eu não tô dando asas para minha galera do ponto de vista assim, Joel, você vai perder as pessoas. Não, muito pelo contrário. Eu quero desenvolver a turma e quero que eles tenham claro o potencial deles. Exato. E que eles garantam e que eles dê conta que eles realmente têm o que você chamou de potência. A potência de cada um. Por quê? Nós somos o que somos. E nós estamos nos lugares. Boa. Esses lugares são passageiros. Mas nós somos até que haja vida. Mas em algum momento você já teve, assim, uma situação que você saiu de um trabalho que você achava que era a tua identidade? Aquele trabalho? Ué, foi o que aconteceu comigo na Globo. É, porque eu já saí de um trabalho que eu falei, cara, o que vai acontecer? O que vai acontecer agora? Eu não sou... Eu achava que eu era a empresa. Exato. Não, eu não achava. Quem acha tem dúvida. Eu tinha certeza. Exato. E foi assim também? Ah, claro. Conta aí. Menino. Uai, eu venho de uma cidade do interior que tem 6 mil habitantes. Lá do Paraná. Então, eu estou em São Paulo há 25 anos. Tá. Nessas 2 últimas décadas e meia, eu fui prestando muita atenção nos recados que as pessoas me davam, por exemplo, a respeito da minha voz, a respeito de várias características minhas. Tua voz eu acho feia, tá? Tudo bem? Sem dicção nenhuma. Você só não vem tem me entender timbre. de você. Todo mundo riu aqui, ó. Toma! Não, ó, chega de groselha. É assim, ó, Chega de groselha é o novo livro, tá, gente? Do Isso. Joel, não sei se você sabe, mas eu não sabia, acabei de Ó, ganhar. deixa eu só fazer um parênteses. Você fez uma provocação que você ia fazer o meu livro... Como é que era? Áudio. Claro, a hora que você quiser. Acabei de colocar a voz em um. Não, coloca no Vai ser um meu. privilégio. Vai ser um privilégio. Então tá bom. Aí, Fechei ó, parênteses. sucesso. Joel, olha só. E isso vale especialmente para quem está começando na carreira, não importa se você tem 20 anos ou 80. Eu falo com jovens de 20 anos e 80 anos. Tá? Eu fui do interior de uma cidade de 6 mil habitantes para São Paulo. Vim, né? E aí eu fui prestando atenção no que me falavam. Então, quando eu era bailarina do SBT, no programa Fantasia, 1997... Você era do Fantasia. Uai. Né? 1997. Que legal. Eu ouvi o Arnaldo Sacomani me dizendo, o que você vai fazer quando Gênio, você crescer? Eu falei, eu devo voltar pro Paraná, isso aqui é só uma brincadeira e tal, que realmente eu tinha participado do Miss Brasil, aí cheguei no SBT, enfim, eu vou encurtar a história. E aí, quando eu estava no Fantasia, eu tinha 16 anos, ele falou, procura o jornalismo, porque a sua voz é grave. E dependendo do que você fizer, você pode ser muito bem-sucedida, você transmite credibilidade. No dia seguinte, onde eu estava, no Senac, fazendo curso de rádio, de radialista. Ok. Aí eu fui trabalhar com rádio, continuei na TV, jornalismo, pós-graduação, entrei no Hard News. Tá? Tudo isso pra gente falar sobre a certeza que você tem quando você é o seu emprego. Tá bom. Cheguei no Hard News, comecei no Band News TV, depois eu fui pra SBT, depois eu voltei pra Band, cheguei na Globo. Cheguei na Globo, inclusive, depois de um prêmio ESSO que eu recebi na Band, por falar sobre os vizinhos do crack. Eu tinha ouvido um não muito forte do meu chefe ao recomendar uma sugestão de pauta. Ele falou, não, isso aí todo mundo já falou. Eu falei, não, mas eu não quero falar do crack, eu quero falar dos vizinhos do crack, as pessoas que sofrem com o vício dos outros, né? Aí ele, tá bom, então vai. Fui, ou seja, eu ouvi um não, mesmo assim eu defendi a minha ideia. Legal. Depois disso, prêmio ESSO, fui pra Globo. Beleza. Recomeço a minha carreira na Globo. E eu fui, ao entregar bastante, conquistando
outros espaços lá dentro. Então, depois de quase 7 anos, eu estava substituindo profissionais muito... Pode falar foda? Pode. Pronto. Eu quase não falo, mas aqui eu vou falar. Eu estava substituindo profissionais muito foda. O Tramontina, o Trali, e fazendo a previsão do tempo. Então, eu alternava. Eu comecei como repórter, aí eu fui para a apresentação da previsão do tempo, e depois eu fui substituir os apresentadores. Isso, que programa que era esse? Era o... Todos, praticamente. O da tarde? Não. Na Globo, eu comecei fazendo reportagem para os jornais locais, SP1 e SP2. Tá bom, SP1. Aí depois eu fui fazer a previsão do tempo. Aí eram para todos os jornais. Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional e os locais. Tá. Depois disso, eu comecei a substituir os apresentadores do Hora 1, a Mona Lisa Perrone, na madrugada, o Trali e o Tramontina, em algumas situações. Então, aquilo tudo era muito interessante. Foi resultado de uma entrega. Ok. Qual foi o problema? Por amar demais o meu trabalho, eu fiz demais e não considerei de forma consciente os sinais do meu corpo. Então, o excesso de trabalho, mais uma série de fatores que aí são muito localizados em cada empresa, tá? E eu não vou dizer aqui quais foram os que me levaram ao burnout, me levaram ao esgotamento físico e mental. Uhum. Que dá-se o nome hoje de burnout. Mas isso não é novidade. Burnout é um nome novo para um problema antigo. Em 1869, você já vai encontrar na internet um médico chamado George Miller, que escreveu um livro, American Nervousness. E ele mencionava a neurastenia da população que estava exausta, nervosa, por conta da moderna civilização. Sim. Estamos falando de 1869, 10 anos antes de Thomas Edison inventar o filamento da lâmpada, como a gente conhece hoje. Então, estamos falando de um problema que sempre existiu, mas que agora tem um nome novo. Burnout. Uhum. Antes era neurastenia. É igual bullying. Na minha época de escola, década de 80, bullying era zoeira, perseguição. Né? Hoje é bullying. Hoje é bullying. Então, burnout é um nome novo apenas, para um problema antigo. Tá bom. E aí eu, ao vivo, apresentando a previsão do tempo, no dia 14 de agosto de 2018, eu esqueci... Então, eu estava lá fazendo a previsão do tempo. Né? Falando lá das capitais, comecei pelo Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste. Quando eu chego no Sul, eu esqueço o nome da capital do meu estado, do Paraná. Eu travei na palavra Curitiba. Foi como se o GPS perdesse o sinal. Sabe quando o GPS perde o sinal? Você fala, ferrou, e agora? Para onde eu vou? Perdidaça. Foi o que aconteceu comigo. Fora, eu só esqueci, eu paralisei por alguns segundos. Eu não lembrava a palavra Curitiba. Mas por dentro eu estava colapsando. Então, eu fiquei com a visão super turva, falta de ar, taquicardia, enjoo, uma vontade de vomitar, as extremidades muito geladas. Isso num ao lapso vivo. de segundo. Isso durou alguns segundos. E aí, Joel, quando eu retomo, o apresentador estava comigo, ele viu que eu travei, aí ele, Curitiba. Eu, Curitiba. Aí eu fui retomando, fiz esse jornal, fui para o outro jornal que eu ainda fazia. Nesse período eu fazia 3 jornais, todos nacionais. Uhum. Quando acabou meu expediente, eu fui ao psiquiatra. Cheguei lá, sob risco de convulsão. Apresentei 2 anos de exames, mostrando vários índices e medidores super desregulados. Ele falou, você está vivendo a síndrome de burnout. Eu já tinha estudado isso para fazer o meu livro. Não reconheci em mim os sintomas. Tá. Falei para o médico, impossível, doutor, eu amo o que eu faço. Ele falou, por isso mesmo. As pessoas que amam o que fazem têm muito mais chance de ter burnout do que as pessoas que são braço curto. Porque você vai pedir alguma coisa para quem? Para quem faz ou para quem não faz? Para quem faz. Para quem entrega ou para quem não entrega? Para quem entrega. Não tem problema nenhum, gente. O trabalho ele é fonte de saúde, mas ele também pode ser fonte de adoecimento se você não souber colocar limites. Entende? Então, como é que a turma percebe, Isa? Então, Joel, vamos lá. Eu amo o que eu faço. Eu também amo o que eu faço. Eu nem percebo que eu estou trabalhando. Provavelmente você também. Claro. Você está trabalhando, você fala, não é possível, isso aqui não é um trabalho, isso aqui é minha filosofia de vida. Perfeito. Como é que a turma pode perceber isso? Aliás, hoje eu descobri o meu propósito, depois eu te conto isso. Tá? Hoje? Hoje eu digo. Agora, recentemente? Recentemente, que eu descobri o meu propósito. Isso vai ser bacana também. Tá bom. Para a nossa turma, para quem está assistindo. Pra eu ficar, porque o cérebro é ótimo para ter ideias, mas Total. é péssimo para lembrar. Eu sou assim. Não é caneta e papel. Bom. Como é que a turma percebe, então, que está
que está indo para um caminho que não é legal. Mas a turma ama o que faz. É justamente para a turma que ama. Tá. Gente, é o seguinte. Quando a atmosfera... Então, vamos pensar aqui... Vamos sair um pouquinho aqui do óbvio. Quando o céu tá azul, tá tudo bem. Aí o céu começa a ficar escuro. O vento começa a balançar forte. As folhas estão balançando forte. O que está chegando? Chuva, né? Chuva. Se você vai fechar ou não a janela, é uma decisão sua. Certo. Mas você, inteligente como é, você já está percebendo, pô, o céu mudou de cor. Tô vendo que as nuvens estão escuras, o vento mudou. Se eu não fechar a janela, é decisão minha. Tá. Então, esses são sinais da atmosfera para dizer, o tempo está mudando. Percebe? Percebo. Bom, no nosso corpo, quais são os sinais? Todas as dores que você sente, crônicas ou não. Então, uma dor não é punição, uma doença não é punição, ela é uma mensagem. Só que o que a gente faz com as nossas dores? A gente negligencia, a gente se automedica, a gente joga para debaixo do tapete ou fala que não é nada. Então, durante 2 anos, Joel, eu fui lidando com várias mensagens que meu corpo transmitia de forma bem irresponsável. Porque como eu tinha 30 e poucos anos, eu falava, não, isso aqui é bobagem. Preciso anotar, tá? Anota. Quando eu pego assim, é pra anotar. Anota. Só Anota. pra não ser mal educado. É porque, putz, continua. Anota. Esse papo da dor aí é muito bom. Então vamos lá. E uma outra coisa bacana aí para você anotar, para a gente não perder, é a questão de olhos de vítima ou olhos de aprendiz. Isso me trouxe bastante ensinamento. Mas vamos lá. A dor é uma mensagem. Se você não ouve a sua dor, ela pode se transformar em doença. Doença não é punição. É apenas a vida querendo te devolver o equilíbrio, o seu ritmo certo. Então, o que acontece? Vamos lá. Tô com dor de cabeça frequente. Muito bom isso. Aí, ao invés de eu procurar a origem da minha dor, o que eu faço? Eu vou na farmácia mais próxima. Aliás, nós temos mais farmácias ou bibliotecas nas esquinas? Mais farmácia. Muito bem. Então, para onde eu vou para resolver minha dor? Na farmácia. Eu não vou para dentro, eu não vou para a origem. Eu vou buscar a resposta fora. Aí você começa a ter dor de estômago. Ah, todo dia dor de estômago. Culpa de quem? Café. Aí você começa a ter problema no intestino. Intestino irritado, uma hora preso, uma hora solto. Aí o que é? Glúten e lactose. Não é nada comigo. Entende? Aí você começa a ter, mulheres especialmente, problemas hormonais. Ah, é normal, né? A mulher tem oscilação hormonal. Aí o cabelo vai caindo, a pele vai manchando, bruxismo. Ah, normal, né, gente? Com a idade. Não é normal. A gente normaliza o anormal. Aí, beleza, o corpo tá lá te mandando sinais. Joel, o ritmo tá puxado. Joel, você precisa descansar. Desacelerar para continuar o movimento. Eu não tô falando para ninguém parar. Não tô falando para ninguém largar tudo, abandonar o trabalho, ir pro pico do Himalaia para meditar. Pelo contrário. Eu sempre gosto de colocar... eu tenho muito respeito por todos os profissionais de meditação. Mas a sua saúde mental, a sua saúde integral é decisão individual e todo dia, onde quer que você esteja. Então, vamos lá. Você me perguntou como que eu reconheço o caminho do burnout ou de qualquer problema, tá? Tá bom. De saúde ou nos relacionamentos. Seu corpo está te mandando mensagem. O tempo todo. Se você está silenciando essas mensagens, como você faz com o telefone, responsabilidade sua. Se você ainda vive com a ilusão de que isso não vai trazer consequências, responsabilidade sua. Então, você outro dia me ensinou uma coisa muito legal, né? Feedback maduro, gente. Isso aqui é uma fala bem madura para quem quer realmente entender como viver uma produtividade sustentável. E é tão doido, Joel, porque quando eu vou nas empresas, né, algumas pessoas ainda me perguntam assim, mas o que é produtividade sustentável? Vamos lá, vamos explicar. Nós queremos um mundo sustentável, com leis sustentáveis, recursos, né? Sustentabilidade é um conjunto de ações para que os recursos durem. Exato. E como é que está a nossa produtividade? Será que o seu estilo de vida é sustentável? Se sim, por quanto tempo? Ou, não, tô pegando puxado realmente. Ah, não, mas eu vou tirar férias no ano que vem, aí eu descanso. Certo? Aí vai dar ruim. Quando você tem 20 e poucos anos, o seu corpo até aguenta a ultrapassagem de certos limites. E ok,
Ainda mais falando com um atleta de alto rendimento. Quando eu entrevistei o Gustavo Borges para o meu livro, ele inclusive me trouxe um conhecimento bárbaro. Quando eu pergunto para ele, Gustavo, para ganhar medalha, quanto tempo você treinava? Ele, 16 horas. Eu falei, caramba, mas como é que... E o tempo de sono? Ele, tá incluído. No treino. Atleta de alta performance inclui no tempo de treino obrigatório o tempo de sono, senão não ganha medalha. Então, profissionais de alta performance precisam desacelerar para continuar acelerando, para continuar o movimento. Tá? Então, é disso que eu estou falando. Senão fica aquele discurso, né? Enquanto os outros dormem, você trabalha. Não, enquanto os outros dormem, você também dorme. Essa é uma das piores frases. Tem que dormir, porque se você não dorme, você fica burro. Você fica burro. Você vai fazer tarefas de memorização, piora. Tarefas de cognição, piora. Você perde foco, perde atenção. É ruim. Joel, dorme. Quem dorme mal, vive mal. Quem dorme menos de 6 horas por noite tem 4 vezes mais chances de morte. Números da Associação Brasileira do Sono. Quando você dorme menos do que o seu corpo precisa, você fica mais reativo, mais intolerante, mais pavio curto. Aí nós vamos falar depois de estresse. Aí você vai lidar com qualquer situação diante de uma formiga como se você estivesse diante de um leão. Ou seja, você vai potencializar situações que poderiam ser muito simples, entende? Mas vamos lá, vamos voltar. Então, tentando aqui resumir. Como você vai sentir que você está indo para um caminho insustentável? Quando você está com uma necessaire de remédios bem grande dentro da bolsa, nossa, e eu era essa pessoa que eu tinha remédio para tudo. Nossa, lembrei de uma amiga minha. Problema no estômago. Ai, Isabela, com uma dor de cabeça, tem aqui passiflora para dar uma acalmada. Tinha tudo. Floral, sabe? Então, aliás, tem alguma imagem na sua casa do super-homem ou da super-mulher? Imagem? Camiseta, chinelo, caneca. Tem. Hoje com os pequenininhos tem. Tá. Tem. Você que está nos acompanhando, se você tiver alguma caneca da Mulher Maravilha, eu já ganhei várias, ou uma camiseta do super-homem, doa. Passa para frente. O herói dos seus filhos é você. O super-homem e a super-mulher são recortes. E aí esses recortes nos dão uma ilusão de que é possível abrir mão de coisas básicas. João, as empresas me chamam para eu lembrar que eles precisam dormir, fazer higiene e comer. Outro dia, numa empresa, um letramento lá para líderes, quando eu falo sobre os faxineiros da saúde mental, e aí eu falo os 5, aí teve um que perguntou assim, mas como é que eu vou ter tempo? Falei, olha o que nós estamos discutindo. Tempo de sono, tempo de higiene e tempo de alimentação. Então, nós precisamos ter mais consciência das consequências do que a gente faz ou deixa de fazer. Sim. E isso vai mudando com o tempo. O movimento da produtividade sustentável, que aí hoje eu levo para CNPJs ou CPFs, né, para as pessoas, é um caminho de autoconhecimento, para que assim você garanta o seu autocuidado. E aí você tem autoestima. E aí você pode falar de autoconfiança. Mas se você não atualizar a sua identidade com frequência... Como é que é isso, atualizar a identidade? Você atualiza RG? Se eu atualizo, atualizo. Carteira de motorista, você tem que Também. renovar sempre, não tem? Sim. Fora a gente muda, não muda? Aplicativo de celular? Fora a gente muda, não muda? Sim. E dentro a gente não muda? Entendi. Atualização de identidade. Esse é o pilar principal da produtividade sustentável. Porque são algumas perguntas, mas a primeira delas, hoje, com a sua idade, Tá. quais são suas necessidades essenciais? Pra mim? Saúde. Não. Prática. Quantas horas de sono você precisa? Ah, tá. Eu preciso com 6 horas... Eu durmo 7, tá? 0. Fico zerado. Perfeito. 7 horas. 7 horas. Preciso fazer exercício. Todo dia? Todo dia. Meu quarto é incrível. Meu colchão é top. Tá. Eu invisto no meu colchão. Perfeito. Água, tempo de qualidade. Eu preciso de tempo com os meus meninos brincando. 1 hora de exercício físico, pelo menos. Todo dia. Todo dia. Tem que tocar violão. Todo dia. Todo dia. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Porque eu sei que agora deve ter um monte de gente assim, assistindo a gente, falando assim, nossa, mas como assim? O que você faz para sua higiene bucal? Escovo meu dente. Todo dia? Todo dia. 3 vezes por dia. Perfeito. Tá. Então, para sua saúde mental, o que você faz? Leio, exercício físico. Tô sempre com pessoas que têm uma mentalidade parecida com a minha. Tá bom. Só antes, você falou lei e faz exercício físico todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Sagrado, perfeito. Vamos supor que você fosse do time
que está assistindo a gente falasse assim, eu faço terapia. Todo dia? Não, uma vez por semana. Aí eu te perguntaria, dá para escovar o dente uma vez por semana? Não. Não. Mas nem sempre foi assim. Uma escova de dente, há 300 anos, era compartilhada por todos os membros da mesma família. Hoje, é óbvio, escovar o dente todos os dias para a sua saúde bucal e para a saúde mental. Muitas pessoas estão colocando em atividades caras, distantes, difíceis a saúde mental. E não, saúde mental é todo dia. É decisão individual e diária, assim como escovar o dente. Então, todo mundo sabe que precisa escovar o dente para ficar com os dentinhos bonitinhos. O que afeta a sua saúde bucal? Se você não escova o dente, se você comeu muito açúcar, vai dar cárie. E o que afeta a sua saúde mental? Se você... Os 5 faxineiros da saúde mental. Por essa ordem. Sono, higiene pessoal, alimentação, atividade física e tempo de lazer / família. Porque se você ficar 5 minutos com a sua família, isso te dá um prazer, como jogar bola ou fazer qualquer coisa que te dê prazer, ok. É isso, Joel. Só que o simples ofende. Então eu preciso te lembrar que se você está abrindo mão do seu sono, você pode contratar o personal de meditação, de yoga mais fantástico do mundo, que não é isso que vai devolver a sua saúde. Então, primeira coisa, a sua agenda não pode começar pelas suas atividades com outras pessoas. Sua agenda tem que começar a partir do que você garante de sono. E eu vejo justamente o contrário. As pessoas dormem com o que sobra. Cara, com 20 e poucos anos, pode até ser que você consiga. Mas depois dos 30, não sou eu que estou falando, não. A nossa biologia explica. O nosso corpo vai mudando do bom dia ao boa noite. Então as minhas células vão precisando vão tendo necessidades diferentes. Por isso que a atualização de identidade é fundamental você fazer com frequência. Porque hoje você precisa de 7 horas. Isa, mas quando eu tinha 20 e poucos anos, eu podia dormir pouco. Eu podia ir na balada. 4 horas era igual a 8. Tava linda no dia seguinte, 4 batendo no peito. Nossa, olha como eu sou fada. Né? Dormi pouco e tô igual. O Ricardo Amorim fala no meu livro, inclusive, isso. Ele foi descobrindo que à medida que o tempo passa, você vai adquirindo, assumindo mais responsabilidades, mas o tempo é o mesmo. Sim. Então, se você não se inclui na própria agenda, você só vive a agenda dos outros. E aí vai faltar energia e tempo para você. Sabe o que você me fez refletir aqui? Que existe uma lógica. É uma lógica de... Eu acabei de anotar. A lógica dos investimentos. Sim. Qual que é uma lógica dos investimentos? Por exemplo, se você for ser orientado por um cara que vai te ensinar investimento financeiro. Ele fala, não guarda o dinheiro que sobra. Com certeza. Coloca o que você vai guardar primeiro. A lógica da saúde também. Exato. Não dorme com o horário que sobra. Exato. Quantas horas você vai dormir por dia? Então, o segredo de acordar cedo não é acordar cedo, é a hora que você vai pra cama. Exato. E a hora que vai... Tem todo um processo antes. Exato. Por isso que é muito importante você tomar cuidado com o que você ouve de pessoas que você admira. Por quê? Concordo. Uma vez eu tava na CNN, né? E aí o Karnal falou assim, porque eu durmo 4 horas. Ele fala isso direto. Aí eu falei, gente, tá gravado isso, tá no YouTube, é só colocar lá. CNN, Karnal, Ele acorda Gabriela 4 da Prioli e manhã tal. e lê, né? Aí eu falei, gente, é o seguinte, isso é exceção. O Karnal é exceção. Agora ele dorme 4 horas. Pode ser que amanhã ele passe a dormir às 5 e você ainda tá achando que precisa dormir 4 para ter o intelecto dele. Não. Então, muito cuidado com aquilo que você ouve, porque aquilo funciona para o Joel, não funciona para a Isabela. E muito da insatisfação hoje, Joel, que eu vejo, são pessoas querendo dar conta de uma agenda de hoje com as características do passado. Pessoas se comparando com inspirações e tendo uma biologia diferente, e aí vai se frustrar. Então, você tem que pegar aquilo que funciona e aquilo que não funciona. Então, a minha experiência me abriu uma janela de oportunidades, inclusive foi onde eu descobri o meu propósito, que nós estamos falando de saúde integral. Se você quiser, eu faço recorte. Saúde mental, saúde física, saúde espiritual, saúde emocional. Mas nós estamos falando de saúde. E nós de vida. Nós não somos caixinhas separadas. Não. Tudo que eu penso, ouço, vejo, respiro, me alimento, afeta as minhas células. Só lembrando que a gente é feito de célula, tá, gente? Então, você precisa escolher aquilo que você vai colocar aqui, assim como você escolhe o que você coloca no prato. Você está nutrindo ou inflamando suas células?
Com o que você está comendo, você está escolhendo lá. E aí entra a questão das escolhas. Em média, nós fazemos 35 mil por dia. E dessas escolhas, quase metade a gente nem mal pensa. Por isso que estar no piloto automático, quando você está desregulado, desenfreado, é um perigo. Porque você pode estar escolhendo coisas muito ruins que estão te inflamando e você não percebe. Entendeu? Eu já nem sei mais para onde que eu estou indo com essa resposta, mas você tinha me perguntado como é que a gente pode, então, se dar conta que tem algo ruim. Ô, Joel, olha que loucura. Você já viu o ponteiro do carro, do combustível, chegando na reserva? Já. E não parou para abastecer? Já. O que aconteceu? Risco de o carro parar na rua e em alguns momentos o carro parou na rua. Você já ficou no Já. meio da rua? Eu também. Já fiquei. Excesso de confiança. Não, não precisa abastecer não, vai dar para chegar. Foi assim que o piloto da Lamia provocou aquele acidente com a delegação da Chapecoense. Exatamente. Inclusive o Rafael Renzel, ele me dá uma entrevista no livro, Exatamente. falando sobre Cronos e Kairos, sobre imprevistos. Que, se der tempo, a gente tem que falar disso, que é incrível. Sim. Inclusive ele que me confirmou isso. O piloto da Lamia tinha certeza que o combustível daria para chegar. Então, excesso de confiança é quando eu não quero parar para descansar. Ah, mas eu ouvi o Joel dizendo que a gente tem que ir, não pode parar. Se você vê o ponteiro do marcador do carro pedindo para abastecer, se você não parar, é uma decisão sua. Mas se ficar no meio do caminho, você vai culpar quem? Tem vários indicadores o tempo inteiro na nossa vida. É isso que eu quero dizer. O tempo inteiro... Não precisa perceber. O tempo inteiro, Deus está falando com a gente. Ah, Isabela, eu não acredito em Deus. Tudo bem. O tempo inteiro... Então, vamos lá. Natureza se acredita, né? Você está vendo aí o verdinho perto de você. Outro dia eu fui falar sobre bem-estar espiritual e eu tenho que usar recursos que todos entendam. Espiritualidade não tem nada a ver com religião. Mas eu acredito em Deus. Então, para quem não acredita, vamos falar de natureza. A natureza o tempo inteiro está mandando sinais para a gente. As próprias estações do ano são isso. Um ciclo encerra para outro começar. Imagina se o inverno agora cruzasse o braço, batesse o pezinho. Não quero ir embora. Primavera, segura aí mais um pouco. Não dá. Então a gente tem que respeitar os ciclos. A gente precisa respeitar as necessidades da nossa idade. Exato. E ajustar. Ajustar. Como? Às vezes você consegue fazer isso sozinho, às vezes você tem que pedir ajuda para um profissional que é mais habilitado que você. Faz sentido? Faz. Você está me fazendo refletir sobre a diferença entre normal e comum. Tá comum as pessoas ficarem com insônia, né? Mas isso não é normal. Tá comum a pessoa ter uma dor no estômago, mas não é normal. Não é normal. Nosso corpo, ele não vai te mandar um WhatsApp. Exato. Ô, Joel, presta atenção, hein? Olha, essa dor nas tuas costas é porque... Ele vai com as dores. Ele vai com as dores. Só que se você não ouve as dores, aí a doença vem gritando. Quando eu tive o burnout, eu me coloquei como vítima. Eu vi aquela situação como vítima. Eu achava que eu estava sendo punida. Não. O burnout é um freio, não é o fim. Qualquer problema de saúde é um freio, não é o fim. Sabe? E aí que eu comecei a me dar conta de que ou você olha para as situações com olhos de vítima ou aprendiz. Okay. Isso para tudo. Qualquer imprevisto. E aí eu estou falando imprevisto, qualquer coisa que, né, você não estava esperando. E a gente reage muito mal aos imprevistos. Mas veja, eu só estou falando isso depois de ter vivido uma grande situação. O teu conhecimento hoje é baseado... Para assim, você tem clareza no que você está falando, você sabe identificar, você sabe dar o exemplo, você sabe como colocar a questão que a turma vive, de corpo, de saúde, de cabeça, de relacionamento. Tudo isso você aprendeu como? O que aconteceu? Depois que eu saí de licença médica, eu fiquei 2 meses e 15 dias afastada do trabalho. Isso foi depois do... Eu tive o burnout. Você teve o burnout? Tive o burnout ao vivo. Esse burnout que eu tive ao vivo, fazendo a previsão do tempo, eu ouço muitos executivos mencionando situações similares em reuniões. Nossa, Bela, eu estava lá no meio da reunião, não lembrava o que eu estava fazendo ali. Ou acabava a reunião, perguntava, o que a gente discutiu? Então, o meu apagão foi ao vivo. E tem várias pessoas tendo vários tipos de apagão. Ah, Isabela, mas é normal esquecer, né, as coisas. Uma coisa é você esquecer a chave de casa. A outra é você esquecer onde você mora. Tá? Então, primeira coisa. Então, eu vivi o meu apagão, como eu já contei. Quando acabou o meu expediente, eu fui ao médico sob risco de convulsão. Naquele dia, ele me afastou do trabalho. Tá?
Por que quando você tem o diagnóstico da síndrome de burnout, você precisa se afastar do trabalho? Porque você precisa se afastar do ambiente estressor. Assim como você é um jogador de futebol, machuca o joelho, você vai ter que se afastar do jogo de futebol. Percebeu? Bom, fiquei 2 meses e 15 dias afastada. No dia que eu voltei da minha licença médica, eu fui dispensada. No dia. Você sabia? Rapaz, Imaginava, assim? nunca. Achou que ia voltar Excesso e falava, de vambora. confiança também, porque uma psicóloga me falou, Isabela, você sabe que quando você voltar, você pode... eles podem te mandar embora, né? Eu falei, impossível. Olha o quanto que eu entrego. Olha quanto eu faço. Olha quantas pessoas eu substituo. Olha quanto eu ganho. Tipo, é óbvio que eles não vão Você me entrega dispensar. muito mais do que... Joel, excesso de confiança. Uau. Voltei, muito animada, feliz da vida por ter... Saudade feito... danada. Cara, eu me lembro quando eu voltava de férias, a Ana Paula Araújo, que apresentava o Bom Dia Brasil, e o Chico Pinheiro, ele sempre falava, Isa voltou de férias, bem-vinda. Eu, é bom sair de férias, mas é bom voltar. Sim. Tava tudo certo até então. Sim. Percebe? Aí eu fui dispensada nesse dia. Aí o bicho pegou. Foram muitos meses para voltar a ter, muitos meses, muitos anos, para entender que tudo aquilo que aconteceu foi um freio para não acontecer algo pior. O que é pior que um burnout? Um AVC ou um infarto. O que eu conheço de pessoas, Joel, que me procuram e que têm falado sobre AVC ou infarto e viveram seus burnouts e não pararam com o burnout. Sabe? Então é isso, o corpo te avisou de um jeito, você não ouviu, te avisou de outro, você não ouviu. Ele vai ter que ser mais agressivo no recado. E, de novo, não é punição, é consequência daquilo que você fez ou deixou de fazer. É igual a alimentação. Entre o peso ideal e a obesidade, tem o sobrepeso. Ok. Ou você presta atenção no sobrepeso, depois não adianta. Mas da onde que vieram esses 20 quilos a mais? Uai, foram vindo, não foram? Foram vindo. Você não parou. Você não cuidou de você, da sua casa. Essa é sua. Nenhuma outra te pertence. Sim. A mesma coisa com o burnout. Foram 2 anos acumulando vários sinais e sintomas e fazendo tratamentos com médicos caríssimos, mas nenhum me via de forma integral. Por isso que o médico integrativo é fundamental, porque se alguém tivesse ali ligado às pontas, você está dormindo pouco, fora do seu horário que o corpo funciona melhor, você está vivendo uma sobrecarga de trabalho, porque eu fazia muitos jornais ao mesmo tempo, e tentar ser multitarefa é uma outra ilusão tremenda, que só deixa a gente mais cansado, mais estressado e favorece erros. Bom, e aí a médio e longo prazo adoece. Nenhum médico juntou as pontas e falou assim, Isabela, você está correndo um grave risco. Não, eu fui tratando. Tratando com um, tratando com o outro, até que eu cheguei no endocrinologista. Vendo tudo desregulado. O que ele falou para mim? Pera, Isabela, tem um remedinho aqui ó, que a turma tá tomando. Mas você vai ficar com a cabeça, você vai voar, pode deixar. Ele me deu uma metanfetamina. E eu tomei, claro, recomendado por um médico, com receita médica, paguei ali uma fortuna para estar com ele, um dos melhores do Brasil. O que ele fez? Ele colocou um motor novo num carro sem pneus. Ou colocou pneus novos num carro sem motor, como você quiser visualizar. Claro que não dá certo. Então, muito cuidado quando você vai buscar recursos fora. Anfetamina, vitamina. Cara, não tem problema nenhum tomar o cafezinho do Joel. Delícia. Mas em excesso pode fazer mal. Com certeza. Água precisamos tomar. Em excesso, até no Nordeste, quando chove de uma vez, dá ruim. A gente precisa do sol, certo? Mas até em excesso provoca câncer. Então nós estamos falando de excessos. Por isso que reconhecer os seus limites é muito importante. E a decisão é sua. No telefone, você silencia as mensagens. No seu corpo, se você não ouvir as mensagens, pode vir algo mais grave. Só que sempre para te devolver a saúde que você foi perdendo no meio do caminho e não percebeu ainda. E foi, Joel, como as pessoas resistem à ideia, tá, meu amigo? Cara, olha só, você passou uma experiência profunda. Eu respondi sua pergunta. Porque Já- aí quando eu voltei da demissão, cara, meu mundo caiu. Aham. Muita terapia. Já tinha feito antes? Já tava com psicólogo, já tava... Como eu disse, mas era tudo visto de forma separada, Entendi. né? Faltava o quê?
a minha consciência de que aquele estilo de vida era insustentável. E às vezes também a gente coloca nas mãos dos médicos a nossa saúde. Não, a sua saúde é sua responsabilidade. Porque se você chegar com dor de estômago pro médico e não falar que você está dormindo mal e ele não perguntar, a culpa não é dele que ele não perguntou, é você que não falou. Ele vai ler de uma maneira incompleta. Perfeito? Entende? Então, É um ponto de vista só unilateral. O sono é fundamental, sabe? Então você é responsável pela sua saúde. E a gente precisa cuidar da saúde enquanto há saúde. E não cuidar da saúde quando o trem descarrilhou. A gente conserta o telhado antes da chuva. A gente não espera chover para consertar o telhado. E foi isso que eu aprendi. Na marra? Você acha que você aprendeu na marra? Com certeza. Tenho certeza. Então, depois disso, Joel, da minha experiência, então foi um período grande de negação, de vitimização. Afe Maria. Aí teve uma outra coisa. Pior que o primeiro burnout é o segundo burnout. Aí eu aceitei uma outra proposta de trabalho para popularizar a ciência, junto com o astronauta Marcos Pontes. Quando eu cheguei em Brasília, na primeira semana de trabalho lá, eu sabia que aquilo não era para mim. Aí eu fiquei mais um tempo, vivi outro burnout lá, e aí que eu me dei conta. Eu falei, entendi. Porque quando acontece uma demissão sem justa causa, Joel, você se sente muito desvalorizado. O burnout te deixa muito sem chão, porque você é impedido de fazer aquilo que você sempre fez e que você sempre amou. Percebe? Mas o grande pulo do gato, e que isso é muito importante para quem está nos ouvindo, é que o burnout ele não atinge só um perfil de uma pessoa responsável, comprometida, perfeccionista. É este perfil em um ambiente que tem algum tipo de assédio e quando os recursos são insuficientes às demandas. Okay. Como assim? Uai, você é padeiro. Aí eu te dou uma quantidade de farinha para fazer 10 pães, mas aí eu te peço, não, me faz 100. Isa, mas aí você está deixando a pessoa numa zona de conforto. Joel, fazer milagre você até consegue uma vez, 2, 3. Mas demais, entendeu? Você ter farinha para fazer 10 pães e fazer 100 um dia é uma coisa, fazer todo dia não dá. Não é sustentável. Pronto, por isso vem produtividade sustentável. Você sabe que eu tenho aquela filosofia de vida, né? Saúde, família, Adoro. Trabalho. Perfeito. Não inverta a ordem. Eu acho que eu não contei aqui no podcast por que eu fiz essa frase. Na verdade, eu não fiz. Ela apareceu. É assim mesmo. É assim, né? Mas ela foi uma forma de eu me proteger de mim mesmo. Eu tenho uma tendência violenta, absurda, obcecada a ser workaholic. Todos somos. Se deixar, Todos somos. 14 horas todo dia. Todos somos. E deitar felizão. Então eu tava em algum momento que eu não lembro, acho que eu tava lá em Santos, na praia, eu falei, puta, é saúde, família e trabalho, não é família e trabalho, e não é trabalho, saúde e família, não é... Cara, é saúde. E eu vou ter a coragem de assumir isso. Eu não vou colocar minha família em primeiro lugar, porque sem saúde, como é que eu cuido da minha família? Exato. Mas o que é saúde? Joel, saúde mental, clareza, calma, tranquilidade, espiritual, paz, preciso de paz. E aí eu comecei a falar, não, é saúde, cara, saúde, saúde. Porque as pessoas confundem saúde, corpo magro. Não, isso é um pedaço da saúde. Sim. É ter clareza, é ter tranquilidade, é respirar fundo. Acho que foi ontem, me perguntaram, não sei exatamente o que eu falei para respirar por 5 minutos. Qual que foi a pergunta? Eu respondi isso ontem no Instagram. Eu tô muito angustiado, ou muito angustiada, angústia. Ó a pergunta, muita angústia, Joel. O que eu faço? Que livro eu leio? Alguma coisa assim. Eu falei, cara, você não precisa de livro. Respira profundamente 5 minutos. A angústia vai passar. Mas assim, falando no Instagram, é meio poético, entendeu, Isa? É poético. A pessoa precisa imaginar mesmo lá naquele vucu-vucu da vida. Para tudo que você está fazendo. E fica, cronometra. 5. Se ela fizer isso... Mas, sabe, se fizer o exercíciozinho mesmo, vai melhorar, cara. Para um pouquinho. Eu tenho feito umas lives de manhã e eu tô começando a fazer duas rotinazinhas e que tem ajudado a turma. Primeiro começa assim, você é grato pelo quê? Perfeito. Já vamos começar agradecendo. O que mais aparece? Saúde e família. Perfeito. Ninguém fala, eu sou grato pelo meu salário. Aí, Joel, eu lembro de um outro livro que são assim, Morrendo por um Salário. Né? Outro dia também me perguntaram no Instagram, aliás, que maravilha, né, a gente poder ter essa troca com quem nos acompanha. Eu aprendo todo dia. Eu também. Cara, todo dia. Uma moça me escreveu assim, Isabela, o que eu faço? Tô infeliz no meu trabalho, tô doente, meu chefe me assedia o tempo inteiro,
Muda ou não de trabalho? Aí me veio um insight. Eu falei, olha só, emprego você pode ter vários, crachás você pode ter vários, até carreira você pode ter várias. Vida é uma só. Ah, mas eu sou arrimo de família. Ah, mas eu tenho boleto. Eu já sei quais são as resistências. Eu também já sei por que o nosso cérebro resiste à mudança. É para poupar energia, tá? Se você sobreviveu até aqui passando perrengues, você tem grandes chances de continuar nos perrengues se você não assumir uma responsabilidade pelas suas ações. Arrimo de família, boletos, eu sei exatamente o que todo mundo sente. Eu já vivi tudo isso. Mas eu não sabia, não tinha consciência que emprego a gente pode ter vários. Vida é uma só. Ah, mas tem 13 milhões de desempregados, tá difícil. Mas também tem um monte de apagão de mão de obra em várias áreas. Então, será que não depende de mim me habilitar em outras áreas que eu ainda não sei? Sim. De novo, autorresponsabilidade. Sim, né? sim. E aí, Joel, então, essa moça me trouxe esse insight que foi maravilhoso. Vida é uma só. Emprego você pode ter vários. Então, para qualquer resistência, a resposta é: vida é uma só. Então, emprego pode ter vários, crachás também, carreiras também. Vida é uma só. Tem aquele filme, eu sei que você gosta de filme também, O Coração Valente. Aí o William Wallace, ele fala assim, todos os homens morrem, mas poucos homens vivem. Exato, exato. Essa frase me volta à história do sono. Muita gente está sobrevivendo com o que sobra. Exato. De tempo, de energia, e quando, no fundo, você está vivendo só para fora. Dá um tempo. Esse livro nasce com qual propósito? Por que Joel, por que você escreveu esse bichão aqui? A história do livro dá outro livro. Em 2017, eu trabalhando lá na TV Globo, muitas pessoas estavam me dizendo assim, Isabela, o tempo está passando muito rápido. O tempo está passando muito rápido. O tempo está passando muito rápido. Aí eu fiquei encafifada, eu falei, gente, mas será que a Terra está girando mais rápido em torno do próprio eixo? Ah, não, o ano está voando. Nossa, nós já estamos em setembro, que loucura. Será que a Terra está girando em torno do Sol mais rápido? Eu fiquei encafifadíssima. Em 2017. Essas pessoas que reclamavam que o tempo estava voando estavam cansadas, estressadas, doentes. Aí eu falei, tá aí. Agora a gente vai entrar numa outra área da minha vida que pode até ser que eu chore, tá, gente? Então, segura aí. Neste momento, olha o que é não perceber os sinais. Eu recebia várias pessoas falando isso. Tá. Eu não estava satisfeita com aquele trabalho que eu estava fazendo, porque eu não acreditava na potência que havia em mim. Eu estava colocando toda a minha energia, todo o meu tempo, toda a minha capacidade intelectual para fazer tudo o que me mandavam. Agora nós vamos chegar no propósito. E aí, em 2017, eu tenho essa ideia. Eu falei, cara, eu vou atrás dessa resposta. Porque, de repente, pode ser que todas as movimentações intergalácticas estão causando alguma alteração na Terra e o tempo está passando mais rápido. Aí eu fui direto para a turma de físicos, astrônomos, cosmólogos. Falei, cara, com essa turma, ninguém vai duvidar do que eu estou falando. Legal. Tem bastante pesquisa aqui. Um monte. Aí, Joel, mas era assim, era tanta gente me respondendo que, não, Isabela, o tempo da natureza está igual. Não, Isabela, o tempo da natureza está igual. Fui lá para o Observatório Nacional do Rio de Janeiro, que são os guardiões do tempo, que tem os relógios atômicos, que estão conectados com todos os relógios do mundo, que estão em sincronia com o seu celular. Isabela, não tem nada de errado com o tempo da natureza. Falei, bom, então tem alguma coisa de errado em algum lugar. Aí eu fui para uma outra galera. Psicólogos, psiquiatras e muitos estudiosos das emoções. Ah, tá. Então o tempo da natureza não está passando mais rápido, mas nós estamos passando mais rápido pelo tempo. Nós estamos passando mais rápido pelo tempo, e isso não é de agora. À medida que a tecnologia vai avançando e nós temos mudanças drásticas nos meios de transporte e na comunicação, a gente consegue fazer muito mais coisa dentro do mesmo tempo. E é aí que mora o perigo. Inclusive, a Marta Gabriel, que está no meu livro também, ela fala. A tecnologia nos traz uma ilusão, ó, a ilusão aí de novo, tchau super-homem, tchau super-mulher, que você pode fazer mais coisas dentro do mesmo tempo. Então, a nossa vida é uma gincana.
Né? Você fica indo de um lado para o outro, de um lado para o outro, e faz uma coisa, faz outra. Isso não vai trazer consequência? Vai. Aí, Joel, o que eu ouço de gente falando assim, é porque o tempo está passando muito rápido, e eu pergunto, você gostaria de mais tempo no dia? Gostaria. Para quê? Eu começo, inclusive, o livro com essa história. Para fazer mais coisas. E eu chego num filme, inclusive, que é uma trilogia maravilhosa, Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol e Antes do Anoitecer. Um filme bem bonito. É o começo. E olha só o que me inspirou. Eu estou assistindo esse filme, mas eu já estava meio conectada. Opa, esse assunto que está aqui, ó, tá rodeando. Sim. Assisto o filme e tem um diálogo no filme em que há um romance e tal. O casal se encontra no trem, aí ele, super persuasivo, pede para ela ficar lá em Viena. Aí ela fala assim, é engraçado, né? Todo mundo diz que quer mais tempo, mas quando tem mais tempo, ninguém vai meditar, vai trabalhar mais. Peguei. Aí foi. Aí eu comecei a buscar cada vez mais recursos, e aí de vários professores explicando o avanço da tecnologia nos transportes e na comunicação. Então a gente sai de um período, Joel, que os médicos não recomendavam os europeus a usarem o trem, porque 30 km por hora poderia fazer mal ao coração. Então a gente está falando de um período que a comunicação demorava meses para acontecer. Sim. Dependia de navios, eu explico, inclusive, eu faço uma linha do tempo de como nós saímos das escritas nas pedras às hashtags. É comunicação. Sim. E isso contribui para que a nossa mente se sobrecarregue com todas as mazelas do mundo. Antes, eu só sabia do que estava acontecendo aqui no meu bairro. Aí, com os jornais nacionais, de circulação nacional, eu fico sabendo o que está acontecendo no Brasil todo. Aí, com a internet, uma bomba, o exército está saindo da Rússia e caminhando para a Ucrânia, e eu estou sabendo, naquele instante, eu estou vendo isso acontecer. Isso traz uma consequência para o corpo. Tá? Não vai dar tempo de falar disso agora, mas se quiser, é só ler o livro, está lá tudo explicadinho. Então, estamos lá em 2017. Estou estudando para entender. Aí eu descobri que nem todo mundo sente que o tempo está passando muito rápido. Tem gente que sente que o tempo está se arrastando. Quem são essas pessoas? As que estão na fila de um transplante. Sim. O tempo para elas está se arrastando. Quem está na fila do banco, quem está na fila do banheiro, 1 minuto fora do banheiro é diferente de 1 minuto dentro do banheiro. Sim. Né? Uma gestante, quando chega no 9º mês, o tempo se arrasta, não é? Então, essas são as percepções do tempo. O tempo, ele pode trazer para você reações dependendo de onde você está. Vamos usar aqui uma alegoria que todo mundo vai se identificar. Não importa o lugar que você esteja nos vendo, a Avenida Paulista é uma imagem que você já teve. A Avenida Paulista é uma reta só. Certo? Uma coisa é você atravessar a Paulista andando. A outra coisa é você atravessar a Paulista andando de bicicleta. E a outra é você atravessar a Paulista na garupa de uma moto a 100 km por hora. Em qual desses 3 modais você vai ter presença? Andando ou acelerando? Isabela, mas isso no meu podcast, tem um monte de empreendedor. Em nenhum momento eu estou falando para você parar ou desistir. Só que nós estamos viciados na pressa. Então, mesmo quando você não está com pressa, você está com pressa. Mesmo quando você não precisa sair correndo do avião, você sai correndo do avião. Karnal fala isso para mim no livro. E aí a Monja Coin dá, que também está no livro, como delusão. Delusão é você acreditar naquilo que você já sabe que é ilusão. Como é que é? Delusão. Acreditar naquilo que você já sabe que é ilusão. Dá um exemplo. Um mágico tira um coelho da cartola. Você sabe que é aquilo ilusão, mas você acredita naquilo. Entendi. Você sabe que a internet é um jogo de recortes editados, mas você acredita que aquilo é possível. Delusão. Você sabe que você é a única pessoa responsável pelo seu tempo. Mesmo assim, você acredita na ilusão de que uma empresa pode ser responsável pelo seu tempo ou que outras pessoas são responsáveis pela sua saúde. Percebe? Então, isso é delusão. É quando você acredita numa coisa que você já sabe que é ilusão. Olha que loucura. Então, Joel, nem todos têm a mesma percepção do tempo. O tempo é o mesmo. Aí eu tô lá entrevistando toda essa galera. Tinha entrevistado o Padre Fábio, tá no meu livro, falando sobre crises de pânico, que ele lida publicamente, e o Boechat, falando sobre depressão. E tinha entrevistado uma psicóloga sobre síndrome de burnout. Estava prontinho o capítulo, sobre as doenças do tempo.
Sim. Né? Depressão, excesso de passado, estresse, excesso de presente, ansiedade, excesso de futuro. Eu não reconheci em mim os sinais, esses sinais que o corpo estava me mandando, como um caminho para o burnout. Quando eu vivo um burnout, eu entendi. É como se Deus, ou a ciência maior, ou a natureza me dissesse: agora você pode falar desse assunto. Que quando você não respeita o seu próprio tempo, você pode ter um burnout, ou problemas nos relacionamentos, ou qualquer outro problema de saúde. Então, o livro não é sobre mim e não é sobre burnout. O livro é sobre as percepções do tempo. Eu tinha entrevistado já 150 pessoas. Fernanda Montenegro, Maurício de Souza, maestro João Carlos Martins, pessoas que marcam este tempo. E todas me explicando como que eles lidavam com os altos e baixos da vida. Que é isso que vai determinar a percepção do tempo. Entendeu? Então, esse livro, ele é uma jornada que eu só fui instrumento, claro, de 150 pessoas e fui costurando, né? Eu fui uma boa costureira, Vou abrir nesse do nada livro. aqui, tá? Manda bala. Valendo. Vrau! O meu processo durou 10 meses. Fiquei ansiosa, mas achei até rápido. Só que, quando identificar uma criança com perfil que eu gostaria de adotar, o tempo parou. Do chamado do juiz até eu conhecer meu filho, passaram-se 6 horas no relógio. Mas, na minha percepção, foi o maior tempo do mundo. Perfeito. Cara, eu tirei... Não, exatamente no que a gente tava falando. Astrid Fontenelle, Astrid. apresentadora. É isso mesmo. Ela me conta como foi o processo de adoção do Gabriel. E ela conta... Esse é o capítulo de Tempo da Maternidade. Aliás, mentira, Tempo para Filhos. Porque eu falo Página sobre... 128. Que eu falo sobre mães que, assim como eu, viveram contextos familiares de resistência a ter filhos, porque a carreira é mais importante. Ela foi um desse exemplo. Ela fala, inclusive, no livro, uma mãe ultrafeminista, que não, é a carreira em primeiro lugar. Só que quando ela alcançou tudo que ela queria profissionalmente, ela falou, cara, que graça tem tudo isso aqui? Vou deixar isso para quem? Vou dividir isso com quem? Olha que frase bonita, né? Aquilo que todos nós já ouvimos, né? Você é aquilo que você espalha e não o que junta. Bom, aí foi quando ela falou, quero ter um filho. Aí ela decidiu adotar. E ela decidiu adotar um filho quando ela entra nessa dinâmica, então, de fila de espera e tudo mais. Então, ela fala do tempo que aí encontraram uma criança com o perfil do que ela tinha lá, que ela estava disposta. Então, ela fala que 6 horas foram uma eternidade. É uma eternidade. E aí eu falo nesse capítulo, inclusive, mulheres e homens, inclusive um grande amigo que foi pai solo, né, foi na fila de adoção. Ele estava esperando encontrar um outro parceiro, um casal homossexual, para adotar uma criança. Aí, quando ele também chegou aos 40 anos deve ter uma explicação aí, hein, gente? Tem sim, aqui não vai dar tempo de falar agora. Ele estava super infeliz. E a mãe dele falou assim, filho, o que está acontecendo? Ah, porque eu sempre quis ser pai, né? Tive vários relacionamentos, estou esperando alguém para dividir esse sonho. Aí a mãe dele falou assim, você foi se informar se você pode sozinho adotar? Não. Ele foi e entendeu que não há restrição nenhuma para casais homoafetivos ou uma pessoa adotar uma criança, desde que ela tenha condições financeiras e mentais. Pronto. Hoje ele é pai de um menino lindo. Percebe? Então, são várias histórias sobre tempo para filhos. E também tem a questão da adoção, ou para quem não quer ter filhos também. Tá tudo certo. Não tem certo e errado. Né? Tem o que vai ser melhor para cada um. Tem a verdade. Exato. A verdade de cada um. Exato. Cara, que legal esse assunto. Ó. Você mandou também aqui, ó. Enfrente o estresse. Vou tirar aqui uma cartinha, tá? Tira. Então, as aqui cartas não mentem. São 100 questões para ajudar você a identificar situações desgastantes. Então, eu posso pegar aleatoriamente, é isso? Então, absolutamente. Peguei essa aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá, o que tem aqui? O que você tem feito com o seu tempo nos fins de semana? Feriados e férias. Você acha que aproveita esses períodos de forma saudável? E aí? Qual que é a proposta desse exercício aqui? É só gerar essa reflexão, essa provocação, né? São 100 situações que todos nós vivemos. Não importa a cadeira que você está sentado, quanto você tem na conta. Todos nós vivemos. Situações que podem gerar estresse. Tá. Do bom dia ao boa noite. Mas se você não tiver consciência disso, você vai se estressar o tempo inteiro. E o estresse, é importante a gente, inclusive, entender o que é o estresse, porque tem várias palavras que estão banalizadas, né? Estresse é uma delas. Aliás, eu adoro pegar essas palavras, né? Como sustentabilidade e tal. Então, o estresse. Estresse é uma reação natural do seu corpo para algo que represente a ameaça.
Se uma barata entrar aqui nesta sala linda de gravação, quem vai levantar e matar a barata? Levanta a mão. Quem vai sair correndo da barata? E você não fez nada, Joel? Não saiu nem correndo, nem matou a barata. Eu acho que eu vou ver você matar a barata. Mas olha, o que eu quero dizer com isso? E na primeira pergunta... A mesma situação. Eu não precisa matar a barata, não dá pra dar uma... Ela tem que sair daqui. Sim. Estou dizendo uma situação pode representar ameaça para mim e não representar ameaça para uma outra pessoa. Tá bom. Ah, ok, a barata ficou bem clara. Desde a época dos nossos ancestrais, lá na época das cavernas. Quando aparecia um mamífero maior do que nós, o corpo dispara o cortisol, que é o hormônio do estresse, para você lutar ou fugir. Exato. Uma barata chegou, eu luto, eu fujo. O elevador não chegou, eu reclamo ou eu busco a escada. O trânsito parou, eu tô atrasada. Eu reclamo ou eu transmito uma mensagem para se alguém estiver me esperando e eu vou dizer com clareza. Aconteceu um imprevisto no meio do caminho. Com clareza. As situações que podem representar estresse vão acontecer do bom dia ao boa noite. Ah, eu entrei no banheiro apertado, cheguei lá, não tem papel higiênico. Ou eu chamo alguém para trazer papel higiênico, entende? Ou eu me estresso. Lembra que nós falamos sobre reposição de papel higiênico, né? Nas famílias brasileiras. Então, tudo vai depender, Joel, da maneira como você lida com as situações. Ontem, eu fui a Pelotas falar sobre bem-estar espiritual. E Pelotas tem uma malha aérea péssima. Então, eu fui de São Paulo, Porto Alegre, um voo para Pelotas. Na volta, rapaz, o voo foi cancelado. E eu tive que fazer esse trajeto, que demoraria 40 minutos, em 3 horas de carro. E aí, o rapaz que me levou de Pelotas a Porto Alegre, eu fui resolvendo várias coisas. Eu fui otimizando o meu tempo, fazendo várias coisas, e ele ouviu eu resolvendo vários pepinos, várias coisas. Aí chegou em Porto Alegre e ele falou assim, Isabela, você não se estressa? Nossa, você veio falando com tanta gente, né? Desculpa, eu tô aqui dentro do carro e eu ouvi, você não se estressa? Eu falei, claro que sim. Sim. Mas hoje eu tenho mais consciência com o que eu vou me estressar, por quanto tempo eu vou me estressar e como eu deixo isso me afetar. Ah, o voo foi cancelado. O que eu posso fazer? Nada. Eu tenho que achar uma alternativa. Exato. Pronto. Então, muitos de nós perdemos muito tempo e energia resistindo aos imprevistos, resistindo às mudanças. Então, é muito mais fácil você procurar alternativas ou não. Por isso que uma das principais lições que eu tive nesses últimos 4 anos, eu descobri há pouco tempo. Ou você tem olhos de vítima ou olhos de aprendiz para a situação. Todas. Não tem exceção. De uma doença grave, a uma demissão, a um pé na bunda, ao elevador que não chegou. Tá? Isa, cara, ó, eu tô vendo aqui. Faz sentido já o que eu tô falando ou eu tô viajando? Total. E, Tá. E aí, só essa cartinha que você falou, perdão. Quando você falou de investimento, eu lembrei de uma alegoria que é assim. Se você tá investindo o seu tempo para viver, para ser feliz, 5 dias por semana, para ser feliz em 2, tá errado. Como é que é? Geralmente é no fim de semana. Se você se você deixa para viver no fim de semana, Entendi. você está fazendo um péssimo investimento na sua vida. Então, vida é todo dia. São decisões diárias, individuais, para a manutenção da sua vida. Então, quando você me pergunta, Isa, eu trabalho pra caramba. Eu também estou trabalhando bastante. Mas hoje com propósito. Antes, lembra? Eu era uma comunicadora que eu fazia tudo o que me davam. Depois da minha experiência, eu entendi. Continuo como comunicadora, mas hoje eu promovo saúde. Como? Com educação em saúde. Entendi. Como? Juntando todas as informações que a turma gosta de falar difícil para falar facinho. Agora eu descobri meu propósito. Então, quando você tem um porquê, você acha como. Ah, eu não consegui fazer isso na televisão. Não consegui levar um programa de promoção de saúde para a televisão. Estou fazendo nos meus canais. Estou fazendo aqui com você. Percebe? Então, quando você descobre o seu melhor, você vai fazer o seu melhor da maneira como você puder. Essa é a tua pegada agora. Agora. É promover saúde. E é trazer consciência de coisas simples, como essa situação do estresse. Porque senão você vai achar que o que vai te provocar estresse ou o que vai detonar a sua saúde são coisas grandiosas. Sim. Não, é todo dia, são das pequenas atitudes que você faz ou deixa de fazer. Qual é o superpoder que você tem que você gostaria de emprestar para o mundo? Hoje, Hoje.
Considerando, então, como olhos de aprendiz sendo um superpoder. Olhos de aprendiz mesmo quando são situações bem desafiadoras. E eu estou falando de situações bem desafiadoras. É ter um olhar de aprendiz mesmo diante de situações bem complicadas. Então, você não pode deixar para se cuidar nas férias. Você não pode deixar para fazer os seus exames nas férias. Vida é todo dia. Eu pensei assim lá atrás. Ah, não, nas férias eu descanso. Ah, não, nas férias eu me cuido. Ah, não, no fim de semana eu durmo. Não, hoje não dá. Com 40 anos não dá. E eu quero, agora que eu engrenei. Percebe? São 25 anos trabalhando com rádio e TV e agora eu encontrei meu propósito. O maestro João Carlos Martins, inclusive, fala isso no meu livro. Ele precisou ser pianista, um dos principais do mundo, por mais de 30 anos, para hoje ser maestro. A limitação das mãos, que vieram ao longo do tempo, mais de 20 cirurgias, ele teve milhares de motivos para parar de tocar. Ele conta isso para mim. Sim. Ele fala, agora que eu vou deixar o meu legado. Agora que eu descobri o meu propósito. Percebeu? Sim. Então, são nessas situações desafiadoras que você vai poder ter um olhar de aprendiz ou não. Outro dia com o Bernardinho, nós estávamos num evento e ele dizendo assim, pensa numa situação que te transformou. Essa situação veio acompanhada de lágrimas ou aplausos? Lágrimas. Então, não olhem para situações que aparentemente são ruins, tristes ou delicadas como algo ruim. Não, pode ser um convite da vida para você recalcular a rota. Simples assim. Tem coisas que só as lágrimas ensinam. Nenhum sorriso ensina. Tem coisas que só as lágrimas ensinam. E tem coisas que sorrisos ensinam. Então, a grande pegada, Joel, nesse movimento da produtividade sustentável é você saber quando você precisa correr, quando você precisa parar, quando você precisa acelerar e quando você pode desacelerar. Sabe? Uma das coisas que mais me perguntam no curso que eu conduzo, né, a pessoa para o movimento de produtividade sustentável é o que é tempo livre? Né? Então, você se sente culpado por não estar fazendo nada. E aí, cara, olha o que eu lembrei outro dia. Para quem ainda resiste às pausas, tá, gente? Aí pausa você pode entender como você quiser. A pausa de um café, ir ao banheiro sem o celular. Pesquisas mostram que é possível fazer o número 1 e o número 2 sem celular, viu, gente? Isaac Newton, lei da gravidade, certo? Sim. Quando que ele teve certeza da lei da gravidade? Quando ele parou debaixo de uma árvore. Ele parou. Parei. Vou descansar. Pim, cai a maçã. Entendi. Então é quando nós fazemos pequenas paradinhas ao longo do dia que grandes ideias vêm, as respostas vêm. E aí, quando me perguntam dessa caixinha, né, outro dia uma moça me perguntou pelo Instagram, mas Isabela, aqui tem 100 perguntas, cadê as respostas? Né, porque ela quer as respostas para enfrentar o estresse. Eu falei, dentro de você. Tá dentro de você. A partir do seu contexto, do seu autoconhecimento, não sou eu. E o bom disso aqui é que você pode fazer essa pergunta ad eterno. E as respostas serão diferentes porque é baseada no contexto do que a pessoa está vivendo. Com certeza. Então, muito, muito cuidado com receitas prontas, milagres. Não, faz isso que você vai... Cuidado. Cada um tem um contexto. Cada um tem um contexto ambiental, biológico, emocional. Que horas que você... Vamos fazer uma caixinha dessa, Joel? Vamos. Vamos? Eu quero fazer, eu preciso fazer. Então. Que horas que você acelera, aperta? Existe esse momento? Claro. Como é que você faz isso? Este mês de setembro, eu estou trabalhando igual o Papai Noel trabalha em dezembro. Entendeu? Papai Noel em dezembro, gente, como é que trabalha? Né? Tem que estar em 3 shoppings. O rapaz está até rindo ali, ó. Não sei se é para mim ou de mim. Você trabalha, o Papai Noel trabalha pra caramba em dezembro, mas em janeiro ele já sabe que ele vai ficar de férias. Papai Noel lá no Havaí. Se eu já sei que um mês vai ser puxado, eu vou segurar, eu vou poupar energia o máximo que eu posso. Então, se eu estou numa semana em que eu tenho que acelerar bastante, essa aqui que eu estou com você, cara, essa semana está muito animada. Não abro mão do meu sono. Hoje é inegociável o meu sono. Tá bom. E tenho critérios muito firmes do que eu vou... de qual vai ser a sessão. Show do Coldplay. Aí eu vou pensar que eu vou dormir menos. Não, aí não tem como. Você entendeu? Quando o cara quer viver a vida, pode ser a hora que for. Então, é isso que eu quero dizer. Você só vai conquistar
a manutenção da sua saúde diária é quando você tiver consciência do que é negociável e inegociável na sua vida. Só que eu só aprendi isso depois, né, gente? De viver um estilo de vida insustentável. Então eu precisei desacelerar um pouquinho para continuar o movimento. Você pode fazer isso com saúde ou sem saúde. Muitas pessoas me perguntam, mas você acha que eu saio do meu emprego para empreender? Gente, você pode empreender com saúde ou sem saúde. Você pode procurar emprego com saúde ou sem saúde. A escolha é sua. Não acredite, falei do Papai Noel, não acredite que o Papai Noel vai chegar na empresa e vai falar, vamos dar uma olhada aqui no esquema dessa pessoa, que ela está adoecendo, ou isso ou aquilo. Não, é você que é responsável pela sua saúde. Ponto. Mas eu já tive experiência com você que você é muito ligada com o tempo. Sim, aqui, mas é o que eu estou dizendo, eu estou super ligada com o tempo. Ligadaça, ligada, inclusive no meu tempo. Nós estamos... Lembra lá na mentoria do Rufino? Sou muito responsável pelo... Joel, só para saber, gente, o Joel tem que sair, 5 minutos, 2 perguntas. Legal, putz, só tem 2 minutos. Joel, aqui, vai com o carro. Joel aqui. Falei, uau. Ligadaça. Depois que eu aprendi a respeitar o tempo, eu fiquei mais responsável com o meu tempo e de quem está comigo. Você tem isso aí. Afinal, Yadad Hiridayantaba... Tadad Hiridaya Mama. Onde quer que você esteja, explica. o meu coração estará com você. O que é isso aí que tá tatuado? Essa é uma tatuagem que eu tenho nos 2 braços. Quem está vendo, se não só estiver ouvindo, está escrito Yadad Hiridayan Taba. E no outro braço, Tadad Hiridayan Mama. Essa é uma meditação que eu aprendi com o físico Amit Goswami, que é sobre amor fraterno, responsabilidade com a sua presença. Onde quer que você esteja, Joel, a partir do primeiro momento que nós nos conectamos, e eu entendi que nós temos muito em comum para contribuirmos para o movimento de outras pessoas, pronto, você já está conectado comigo. Sim. E a partir disso, eu tenho que ser responsável com o seu tempo, especialmente se eu estiver ali na condução do trem, entende? Sim. Eu não posso deixar o trem descarrilhar por desatenção. Eu gosto muito de respeitar o tempo de todos. E esse é um dos capítulos do livro que mais me deixam feliz de eu ter acessado pessoas que me trouxeram esse conhecimento para poder compartilhar. Eu conheci um executivo que tem um livro chamado Obrigado pela Informação que Você Não Me Deu. Aí eu fiquei encafifado, falei, o que é isso, né? E aí ele me explicou. Muito bom. Isabela, às vezes a gente fica enchendo linguiça com groselha, sabe? Chega de groselha! Livro do Joel. Se você ainda não conhece, está aqui. Isso significa irresponsabilidade com o tempo do outro. Ponto. O que isso significa? Todos nós precisamos definir os nossos contratos de tempo. Que isso? O que está escrito lá na fachada do supermercado? Horário de funcionamento, das 6 à meia-noite. Se você chegar antes das 6 e tiver fechado, o problema é seu, está escrito. Se você chegar depois das 10, está fechado, o problema é seu, está escrito. Você não respeitou esse contrato de tempo. Outro contrato de tempo, banco. O banco abre às 10, fecha às 4. Chegou depois das 4, não adianta arrancar roupa na frente do banco. Você está descumprindo um contrato de tempo universal. Uhum. Você está definindo os contratos de tempo com as pessoas? Quando eu cheguei aqui, qual foi a primeira pergunta que eu fiz? Quanto tempo dura o podcast? Pronto. Porque eu preciso ter essa consciência para saber o quanto eu me aprofundo nas respostas. Se é um podcast de 10 minutos, eu preciso ser mais objetiva nas respostas. Se eu sei que eu vou ter mais tempo com você, eu posso me aprofundar nas respostas. Sim. Como é que eu faço isso na vida? Vejo muitas pessoas reclamando, ainda mais a turma empreendedora. Isabela, o cliente me mandou mensagem 3 da manhã. Ué, você viu às 3 da manhã? Primeiro, cadê o contrato de tempo escrito no seu WhatsApp? Como assim? No meu WhatsApp está escrito. Pode botar aí para você ver. Se for urgente, ligue. Então, se você mandar um áudio para mim de 2, 3 minutos e eu não ouvir, e depois você vier me cobrar uma resposta, eu vou ter que te dizer, cara, mas era urgente, então você podia ter me ligado? Está escrito lá na fachada do meu WhatsApp, que é o meu veículo de trabalho. Sim. Percebe? E as pessoas não fazem isso porque têm medo do que os outros vão pensar. Então, regra número 1, defina os seus contratos de tempo. Se você precisa dormir 8 horas, como é o meu caso, eu vou dormir às 10 porque às 6 eu preciso acordar. Sim.
Quando eu puder acordar mais tarde, eu posso até dormir mais tarde. Mas isso é outra história. Então, hoje, defina seus contratos de tempo com você primeiro. Qual é o contrato inegociável? Tempo de sono. Qual é a exceção desse tempo de sono? Show do Coldplay. Beleza. Aí você vai definir os contratos de tempo com a sua família. Quem leva a criança na escola? Chova ou faça sol? Qual é o critério de exceção? Palestra fora. Então, eu fiquei fora. Papai financeiro, meu marido, vai ser mais responsável pela Angelina naquele momento. Sim. Contrato de tempo. Então, você tem que definir isso com a sua família e quais são os critérios de exceção. Para que ninguém se sinta prejudicado. Para que ninguém se sinta sobrecarregado. Depois, contrato de tempo com o trabalho. Qual é o horário que você trabalha? Né? E isso é um desafio para quem é empreendedor, porque precisa das oportunidades. Mas, de novo, se você não cuidar da sua saúde, se você não se incluir na própria agenda, pode ser que você tenha que abrir mão da sua agenda porque você não tem saúde para dar conta dela. Então, você tem que definir os contratos de tempo. Beleza? Ficou claro até aqui? Ficou? Ficou. Dica preciosíssima. Antes de qualquer reunião. Consegui uma reunião quando eu fui entrevistar o Fábio Coelho, presidente do Google. Quanto tempo eu tenho, Fábio? 20 minutos. Eu sou responsável pelo tempo que ele está me dando. 20 minutos. Falei a minha mensagem principal. Conquistei a atenção do Fábio. Ele me deu mais 10 minutos? Aí eu vou. Agora, usar esses 20 minutos que você conseguiu falando groselha, aí o tempo acaba e você não vendeu a sua ideia, o problema é de quem? Do tempo? E é assim que a gente está fazendo com a vida. Colocando o problema no tempo. Exato. A gente está responsabilizando o tempo e aí eu vou te dizer uma coisa para você. Cara, vou escrever isso. O tempo não está contra você, o mundo não te deve nada e a sua saúde é sua responsabilidade. Quando você falou sobre respiração, Joel, eu costumo dizer que a respiração é o nosso termômetro. Quando você quer saber se está com febre, você põe o termômetro aqui, né? Quando você quer saber como você está, é a sua respiração que determina. E para angústia, só tem um remédio. Decisão. Frase do Dr. Paulo Gaudêncio. Uma frase que eu vi numa revista há muitos anos e eu nunca esqueci. Aliás, ontem eu lembrei, veio essa frase ontem e foi engraçado agora você falar sobre angústia. Sim. Então, só tem um remédio para angústia. Decisão. Como eu tomo boas decisões? Pensando bem. Como eu penso bem? Dormindo bem. Quem dorme mal, vive mal. E se eu estiver em um dia em que as coisas saíram muito do controle, Escreve essa. para e respira. Só isso. Não é meditação. Eu, inclusive, quando eu vou falar sobre isso, Joel, eu brinco, né? Eu falo assim, gente, querer aprender a meditar sem ter consciência de como a sua respiração é importante é a mesma coisa que eu contratar o Joel para ser meu personal trainer e não querer subir um lance de escada. Sim. Então não adianta querer colocar o carro na frente dos bois. Não adianta você querer meditar se você não sabe respirar, enquanto você não agradece a sua respiração. E a hora que você lembra que tem pessoas que precisam de um equipamento para respirar, aí você começa a ter mais autorresponsabilidade no que você faz. Sim. É uma escolha. Que faz parte dessas 35 mil, né? Então, obrigada pela informação que você não me deu, gente. Tem mais uma coisa. É muita coisa. Contratos de tempo, aí alugadores de tempo e ladrões de tempo. Como é que é o negócio? Primeiro, você tem que definir os contratos de tempo. Tá tudo claro? Tá tudo claro. Ok. Tô lá concentrada. Tec, 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 tec. Aí entra a Malu. Isabela, eu preciso te contar. Assisti ontem o último episódio da This Is Us, eu preciso te contar. Aí você tá lá super concentrada. Aí você para. Aí você tá assim. Aí você não tem coragem de dizer para esta pessoa, que pode alugar o seu tempo ou não, podemos falar depois? Tô aqui concentrada. Tá bom. Culturalmente a gente tem medo de dizer não, de desagradar, né? E você nos ensinou lá na mentoria do Rufino que você demora cerca de 20 minutos para voltar ao foco. Sim. Pronto. Na churrascaria, quando você não quer mais a carne, você vira, né, o trenzinho vermelho. Parou, o churrasqueiro não vai mais chegar. E no ambiente de trabalho, nós temos muita dificuldade de delimitar o nosso limite. Então, o que significa? E nisso, numa redação de jornalismo, é um desafio. Todo mundo trabalha na mesma baia. Está todo mundo tentando se concentrar. Então, se você conviver com algum alugador de tempo, é sua responsabilidade colocar limite nele.
Agora, se você for um alugador de tempo, presta atenção nos sinais. Se a pessoa estiver concentrada, não desconcentre ela, a não ser que seja algo urgente. Malu, eu quero saber o último capítulo do This Is Us, mas a gente pode falar isso na hora do almoço? Pronto, coloquei um limite. Isso que é encontrar limite no mundo sem limites. O alugador de tempo é aquele que é o cara que interrompe. Que não respeita o seu tempo. Entendeu? E aí quem é e o ladrão? Ladrão de tempo. Tá no livro, tá? Quando a televisão era a única fomentadora de informações no planeta, todo mundo dizia que a televisão roubava muito tempo. Ah, quem rouba o tempo é a televisão. Eu nunca vi televisão com vida própria e que te agarra e fala, fica aqui na frente. É você que é o responsável. Sim. Muita gente hoje reclama que a internet é o principal ladrão de tempo, não é? Quem aciona a internet? Esse dedinho. Esse dedinho é controlado por quem? Pela sua mente. Sim. Então não adianta colocar a culpa na internet se é você que não tem autocontrole, de ficar em feeds infinitos. Então, não coloque a responsabilidade do seu tempo fora. É sua responsabilidade. E ninguém precisa mais de uma ferramenta para gerenciar tempo. Todo mundo já tem um relógio. A ferramenta mais preciosa você já tem. E foram milênios para chegar no modelo que a gente conhece hoje, tá? Inclusive, eu conheci via muita pesquisa um senhor chamado Tito Mácio Plauto, dramaturgo, e que disse assim, que os deuses arruinem quem inventou um relógio de sol e triturou o meu dia pedacinho a pedacinho. Sabe de que período é essa frase? 3 séculos antes de Cristo. Uau. Então, se eu tenho pessoas que antes de Cristo já reclamavam da falta de tempo, percebe que o problema não está com o tempo? Está com a forma como você vai investir o seu tempo. Então, é responsabilidade sua lidar com o seu tempo, poupar as pessoas com groselha, poupar a conversinha fiada. Isso vai muito de encontro com o que você fala sobre ter foco. Ter foco é escolher algo, e ao escolher algo, eu estou escolhendo não prestar atenção no que está em volta. Então não adianta reclamar dos barulhos de fora, do pedreiro, do vizinho, do carro da pamonha que te desconcentra, se a desconcentração está em você. Eu reconheço que eu tenho essa habilidade acima da média, assim, eu reconheço. Eu também, treinei. Eu também treinei. Eu já perguntei isso pra minha esposa. Lalas, qual que você acha que é uma habilidade, um superpoder que eu tenho que você gostaria de ter? Né? Ela falou, sua capacidade de não ligar para uns 90% das coisas ao teu redor. É porque eu classifico essas coisas. Eu falo, não, isso aqui não importa. Em reunião, a gente tá falando um assunto, aí, cara, a gente tá vendo uma linha mestra aqui, ó. De repente, vai pro lado. Eu falo, não, volta. Porque, Joel, não precisa contextualizar. Deixa eu te contextualizar. Não precisa. Só fica aqui. Obrigado pela informação que você não me deu. Obrigado pela informação que você não me deu. Absoluto. Você sabe que eu estou fazendo parte de um grupo que nós vamos organizar um evento e aí eu fiquei um dia inteiro sem ver as mensagens. Quando eu olho esse grupo, tinha mais de 50 mensagens, um monte de áudio. Tá. Aí eu falei, gente, olha, eu estava em off ontem, estou retomando aqui, qual áudio eu preciso ouvir? Aí uma pessoa me respondeu, todos. Aí eu falei, vamos já começar a treinar aqui no grupo que nós vamos oferecer neste evento? Precisamos treinar a objetividade, a assertividade. Não é nada pessoal. E eu falo isso com muito amor. Nós precisamos treinar, é treino diário. Aliás, tudo que é difícil é porque ainda precisa de treino. Treinar a assertividade e a objetividade. Não é nada pessoal. Mas hoje, com tantas pessoas vivendo desafios de privacidade, urgências, pressas, são tantas situações que você não pode considerar que a pessoa está lá, sabe, esperando um áudio de 3 minutos para você ouvir. Então, assim, seja responsável com o tempo dos outros. Isso é fundamental para que você se respeite. Sim. E aí, você se respeitando, meu amor, aí realmente ninguém te segura. Você só vai descobrir a sua potência quando você se respeitar. Quando você ajustar a sua frequência interna com aquilo que você quer viver de fato. Só assim. Então, respeitar o tempo, meu querido Joel, para mim é fundamental. Então, eu treino a objetividade todos os dias. Todo dia, né? Todos os dias. Cara, incrível esse bate-papo. Você curtiu? Demais. Falei muito, né? Eu falo muito. Não, mas você falou coisa muito importante aqui. Que assim seja... Eu sempre tomo umas decisões aqui, assim. Eu anoto, tomo as decisões. Entendi. Tomo uma decisão com a minha esposa, super pessoal. Que eu posso contribuir muito mais com o tempo dela. Entendeu?
Eu posso e vou, né? Então, Lembra quando eu te falei? Aham. Segredo, gente. É. Mas se tá dando certo é o que importa. Nossa, muito. E dá certo porque a gente bate papo o tempo todo. É. É gostoso. Vamos lá, como que a gente pode melhorar Exato, e tal, sempre. né? Diálogo né? com clareza. Com clareza. É. Isa, antes de eu te fazer a última pergunta que sempre eu faço, fala como que a turma te acha nas redes. Isabela, com Z e 2 L's, Camargo Real. O Instagram é a melhor maneira da gente se comunicar, porque sou eu mesmo que olho meus directs e vou trocando, porque essa troca é fundamental para eu continuar no meu propósito. Né? As mensagens, as trocas que eu faço com todos vocês me ajudam a me manter no propósito. A gente fica aguçado, não pode perder a mão. A gente fica muito grande, né? Mas one-on-one, vira e mexe, eu tô nos lugares. Joel, deixa eu te falar uma coisa. Lógico, eu sei que você recebe, você escuta isso de milhares de pessoas, mas você tal. Eu falo, não, mas eu quero ouvir. Exato. Me fala, eu quero ouvir. Porque a gente tá aqui na internet, não me fala. Ah, eu sei e tal. Me fala, eu quero saber. Eu quero saber. Eu também. Se você pudesse dar uma mensagem pro mundo todo, e essa mensagem vai chegar pro mundo todo, para 7 bilhões de pessoas, vai aparecer no outdoor, vai aparecer no celular, na televisão, no jornal. O algoritmo da vida vai entregar para todo mundo. Traduzida, que mensagem seria essa? Uma só? Uhum. Se for uma mensagem de 1 segundo, eu diria durma. Se for uma mensagem de 5 segundos, eu vou dizer que... Deixa eu pensar. Você precisa aprender a desacelerar para continuar o movimento. Porque só os limites garantem a liberdade. Quer que eu traduza? Quero. Fala mais disso. Quando você está dirigindo numa autoestrada, tem uma placa de velocidade. Essa placa não é decorativa. Essa placa é para dizer que naquele trajeto, 80 km por hora é o ideal para que você não se coloque em risco e não coloque outras pessoas em risco. Tá certo? Quando você está dirigindo na cidade, se você não parar no farol vermelho e só quiser acelerar, você vai provocar um acidente. Quando eu saí do meu trabalho e fui ao psiquiatra, eu fui sob risco de convulsão. Eu quase bati o carro 3 vezes, porque eu fui dirigindo. Até então eu era uma super mulher. Se eu tivesse batido o carro, eu teria colocado a minha vida e a vida de outras pessoas em risco. Então, quando você ultrapassa os seus limites de saúde, você está colocando a sua família em risco, outras pessoas em risco. Quando eu falo que só os limites garantem a liberdade, é porque se você respeitar o limite da autoestrada, você chega onde você quer. Você não é impedido no meio do caminho. E assim é na vida. Se você reconhecer os seus limites e respeitar os seus limites, você vai chegar onde você quiser. Eu adorei essa. Pronto. Adorei várias, mas essa... Tô contigo. Só os limites garantem a liberdade. Ponto. E a gente vê os limites, a gente vê a rotina, a gente vê a disciplina como algo ruim. Não é. Não é. Aliás, é a disciplina que vai manter a sua motivação. São os limites que vão garantir a sua liberdade. Se tá difícil ainda de entender essa mensagem, gente, não tem problema. Quando o ouvido tá pronto, a mensagem chega. Então ouve de novo esse podcast, porque aí as interpretações vão mudando conforme o tempo avança. Uau. Obrigado. Amei. Estamos juntos. Gente, obrigado pelo podcast, obrigado pelo tempo. Mais uma vez, um podcast incrível, reflexivo, profundo, que a gente aprende. Se você ainda não é inscrito no canal, de repente, do nada, vai aparecer uma concha na sua cara. Você vai virar um cara de concha. Como assim? As pessoas não são inscritas no canal, elas acordam, olham no espelho, nossa, virei um cara de concha. O que foi que aconteceu? É que você não está inscrito no canal. Demorou. E compartilha com quem precisa dessa mensagem super importante. Obrigado. Conte comigo sempre. Estamos em sintonia. E a Dade Hiridayantaba, Tadade Hiridayamama. Onde quer que você esteja, meu coração estará com você. É isso aí. Valeu, galera.
Beijo, até o próximo podcast. Valeu, tchau.